Igreja brasileira, começamos a viver o dia da vingança de Deus. Deus vinga, Deus é vingador, né? Por exemplo, Deus se vingou dos egípcios. Os egípcios escravizaram o povo dele, o povo de Deus, por mais de 400 anos. Deus se vingou. O Egito nunca mais foi um reino poderoso, era o reino mais poderoso daquela época, né? Cerca de 1500 anos antes de Cristo, né? Mas o que aconteceu? Deus eliminou aquele reino. Hoje, o Egito é um país que não tem nenhuma expressão internacional, né? E por que o Brasil nunca rompeu? Eu tenho 80 anos, acompanho a história do Brasil, o que tem acontecido desde a minha adolescência. Por que o Brasil nunca rompeu? Porque o Brasil não está no na classificação como país de primeiro mundo, né? Não sai dali, não sai dali. Parece que vai dar e acaba não dando, né? Porque o comunismo governou o Brasil e ainda governa, termina agora dia 31 de dezembro. Por quê? Foram 8 anos do Lula e 8 anos da Dilma. A Dilma caiu, mas o Temer assumiu, é o mesmo governo, os mesmos princípios, né? Então, esses 16 anos, nós temos sido governados pelo comunismo. Porque Deus permitiu isso. E por que Ele permitiu? Para castigar o Brasil. Deus é Deus das vinganças. A Dilma termina o governo dela, o Brasil arrasado, moralmente, internacionalmente, arrasado. Por quê? Porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque a Igreja de Roma matou, perseguiu, acabou com os judeus no Brasil, no começo. Foram quase 3 séculos de perseguição terrível, terrível sobre os judeus. E agora é o dia da vingança de Deus. Ele já começou a se vingar. E agora a igreja tem orado, os cristãos têm orado. E o comunismo deixa o poder agora. Um homem que tem uma cabeça diferente, que é a favor dos judeus, né? Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão, né? Um homem que ele vai levar a embaixada do Brasil para Jerusalém. E então ele é um homem que ama os judeus. E Deus colocou esse homem no poder porque a igreja orou. O Brasil será profundamente transformado nos próximos 4 anos. Você não vai acreditar. Os Estados Unidos investindo bilhões. Recentemente o Trump declarou que vai investir 200 bilhões aqui no Brasil de dólares. Empresas chegando, né? É porque o tempo da vingança de Deus está aí, mas falta uma etapa. Ele se vingar do que Roma fez com os judeus no Brasil. Esse livro aqui, escrito por Flávio Mendes Carvalho, ele esteve lá em Portugal, na Torre do Tombo, irmãos, que tem o arquivo dos autos de fé, da perseguição de cada judeu. Graças a Deus e pela mão de Deus, o governo de Portugal abriu os arquivos da Torre do Tombo. E o Flávio, esse homem que escreveu esse livro, Raiz Judaica no Brasil, Flávio Mendes Carvalho, esse homem ficou escandalizado com o que ele viu. E ele falou, eu preciso contar isso, o mundo precisa saber o que a Igreja Católica, e naquela época, aliada ao próprio governo de Portugal, naquela época, né?
abrindo os arquivos da Torre do Tombo, que fala da Inquisição, né? Então, agora essas verdades começam a vir à luz e nós estaremos trazendo para vocês essas verdades.